Êxodo capítulo 10. Depois disso, o Senhor falou a Moisés: Vai ao Faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus subordinados, para manifestar estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que realizei entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Então Moisés e Arão foram ao Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando resistirás a humilhar-te diante de mim? Deixa o meu povo ir para que me cultue. Se recusares a deixar o meu povo ir, amanhã trarei gafanhotos ao teu território, e eles cobrirão a face da terra a ponto de não se poder ver o chão, e comerão o resto do que escapou, o que sobrou da chuva de pedras. Comerão também toda árvore que cresce no campo. Eles encherão as tuas casas, as casas de todos os teus subordinados e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais nem os pais de teus pais, desde o dia em que apareceram nesta terra até o dia de hoje. Depois disso, Moisés virou-se e saiu da presença do Faraó. Então os subordinados do Faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa ir os homens para que eles cultuem o Senhor seu Deus. Por acaso ainda não sabes que o Egito está destruído? Por isso Moisés e Arão foram levados outra vez ao Faraó, e ele lhes disse: Ide, cultuai o Senhor vosso Deus. Mas quem irá? Moisés respondeu: Temos de ir com os nossos jovens e com os nossos idosos. Sim, temos de ir com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, pois vamos celebrar uma festa ao Senhor. Então o Faraó disse: Esteja mesmo o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com vossas crianças. Sem dúvida, as vossas intenções não são boas. Não será assim. Vós, os homens, podeis ir e cultuar o Senhor, pois foi isso que me pediste. E eles foram expulsos da presença do Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Quanto aos gafanhotos, estende a mão sobre a terra do Egito, para que eles venham sobre ela e comam todas as plantas da terra, tudo que a chuva de pedras deixou. Então Moisés estendeu a mão com a vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra durante todo aquele dia e toda aquela noite. E quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Assim os gafanhotos subiram sobre toda a terra do Egito e pousaram em todo o seu território. E eram tantos como nunca houve nem jamais haverá, pois cobriram todo o país, a ponto de escurecer a terra, e comeram todas as plantas da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras tinha deixado. Não restou nada verde, nem árvore, nem planta do campo por toda a terra do Egito. Então Faraó mandou chamar às pressas Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Agora peço, perdoai o meu pecado somente mais esta vez, e orai ao Senhor, vosso Deus, para que afaste de mim esta praga mortal. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho.
não ficou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó e este não deixou ir os israelitas. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e houve densas trevas em toda a terra do Egito durante 3 dias. Ninguém conseguia enxergar nada e ninguém se moveu do seu lugar durante 3 dias, mas havia luz nas habitações de todos os israelitas. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: ide, cultuai o Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, mas podeis levar convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também deves nos dar sacrifícios e holocaustos para que possamos oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E o nosso gado também irá conosco, não ficará nenhum casco, pois usaremos para cultuar o Senhor nosso Deus, pois não sabemos com que cultuaremos o Senhor até chegarmos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, que não permitiu que os israelitas partissem. Então o faraó disse a Moisés: sai da minha presença. Toma cuidado para não veres mais o meu rosto, pois no dia em que vires o meu rosto de novo, morrerás. Moisés respondeu: dissestes bem, nunca mais verei o teu rosto. Capítulo 11. O Senhor disse a Moisés: trarei mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Depois disso, eles vos deixará partir daqui, e ao deixar ir todos vós, na verdade, vos expulsará. Fala agora ao povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor concedeu ao povo favor aos olhos dos egípcios. Além disso, o homem Moisés era muito importante na terra do Egito, aos olhos dos subordinados do faraó e aos olhos do povo. Depois disso, Moisés disse ao faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite atravessarei o Egito, e todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, o herdeiro do seu trono, até o primogênito da escrava que trabalha no moinho, e todos os primogênitos dos animais. Então haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas contra os israelitas nem mesmo um cão latirá, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus subordinados virão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: vá embora, tu e todo o povo que te segue. Depois disso saireis. E Moisés saiu furioso da presença do faraó. O Senhor havia falado a Moisés: o faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou os israelitas saírem da sua terra. Capítulo 12. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais,
um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte, e o que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão. E o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será um memorial. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor e como estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Logo no primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois quem comer pão fermentado entre o 1º e o 7º dia será exterminado de Israel. No 1º e no 7º dia haverá uma santa convocação. Nesses dias não se fará nenhum trabalho, a não ser a preparação da comida de cada um. Podereis fazer apenas isso. Portanto, celebrareis a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei vossos agrupamentos da terra do Egito. Por isso, guardareis este dia através de todas as vossas gerações, como estatuto perpétuo. Comereis pães sem fermento desde o entardecer do dia 14 do 1º mês até o entardecer do dia 21. Não haja fermento algum nas vossas casas durante 7 dias, pois quem comer pão fermentado será exterminado da comunidade de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Não comereis nada fermentado em todas as vossas habitações, comereis pães sem fermento. Então Moisés chamou todos os anciões de Israel e disse-lhes: Ide, escolhei os cordeiros segundo as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Pegarei um ramo de isopo e o embebedereis no sangue que estiver na bacia e marcareis com ele a viga da porta e os 2 batentes, mas nenhum de vós sairá da porta de casa até o amanhecer, porque o Senhor passará para ferir de morte os egípcios. E quando vir o sangue na viga da porta e nos batentes, seguirá adiante e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Observarei isto como estatuto perpétuo para vós e para vossos filhos.
Quando tiverdes entrado na terra que o Senhor prometeu vos dar, guardarei este ritual. E quando vossos filhos vos perguntarem que significa este ritual, respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E os israelitas saíram e fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu de morte todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus subordinados e todos os egípcios, e houve muito choro no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então de noite o faraó chamou Moisés e Arão e disse: levantai-vos, saí do meu povo, vós e os israelitas, e ide cultuar o Senhor, como pediste. Levai também convosco os vossos rebanhos, o vosso gado, como dissestes. Ide e abençoai a mim também. E os egípcios insistiam com o povo com pressa de expulsá-lo da terra, pois dizia: vamos todos morrer. Assim o povo recolheu a massa antes que fermentasse, carregando as amassadeiras amarrados em suas roupas sobre os ombros. Os israelitas fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata, de ouro e roupas. E o Senhor fez com que os egípcios fossem bons para o povo, de modo que lhe davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. E os israelitas viajaram de Ramsés a Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, sem contar as crianças. Também subiu com eles uma grande mistura de pessoas, uma grande quantidade de gado em rebanhos e manadas, e assaram pão sem fermento de massa que levaram do Egito. Como haviam sido expulsos do Egito sem tempo de parar e preparar a comida, a massa ainda não havia fermentado. O tempo que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos, e ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os agrupamentos do Senhor saíram da terra do Egito. Aquela foi uma noite de vigília para o Senhor, porque os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que deve ser guardada por todos os israelitas através de suas gerações. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a regulamentação da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, mas todo escravo comprado por dinheiro, depois de circuncidado, poderá comer dela. O estrangeiro e o assalariado não poderão participar dela. O cordeiro será comido numa só casa. Não levareis nada da sua carne para fora da casa, e não quebrareis nenhum de seus ossos. Toda a comunidade de Israel celebrará a Páscoa. Quando, porém, algum estrangeiro estiver vivendo entre vós e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, deverá circuncidar todos os homens da família. Então poderá celebrar, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Haverá uma só lei para o natural da terra e para o estrangeiro que estiver